Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, Série A, o couro tá comendo. Rapaz, o líder não vence já tem um tempo. Olha, eu achei que o líder não teria esses altos e baixos, porque o líder não teve altos e baixos no primeiro turno. Todo mundo teve oscilação, menos o líder. Mas parece, pelos fatos, que o que aconteceu com o Corinthians lá atrás, tão lembrado que o Corinthians teve um ano que disparou e no segundo turno, fez um segundo turno de time rebaixado, mas mesmo assim conseguiu ser campeão pelos pontos que tinha feito no primeiro turno. A impressão que dá é que está acontecendo exatamente a mesma coisa com o Botafogo. E a gente vai comentar sobre isso, que eu estou vendo alguns torcedores do Botafogo. Quando eu falo torcedores, alguns amigos que eu conheço e outros que eu vou pesquisando aqui no canal, que são influenciadores que falam sobre o Botafogo. Então eu vou comentar um pouco o que eu escutei, não vou citar nome, mas simplesmente o que eu escutei. E sinceramente eu não esperava, Magalhães, não esperava que acontecesse isso com o Botafogo. Porém, eu vou falar uma palavra aqui que muito torcedor não gosta, mas existe e muito, todo mundo sabe disso. O Botafogo está com a sorte de campeão. Por que está com a sorte de campeão? Todo mundo sabe por quê. Porque quando o Botafogo perde, a maioria também perde. Quando eu digo a maioria, é que está indo atrás dele. E na verdade, só tem dois times nesse momento que eu vejo. Na verdade, eu só vejo um, tá? Mas pela pontuação, dois. Que é Palmeiras e Grêmio. Flamengo esquece. Flamengo não tem a menor chance. Flamengo nem na Libertadores provavelmente vai conseguir chegar, tá? Então, eu vejo só Palmeiras e Grêmio. Nesse caso, essa rodada, o Grêmio até ganhou, mas quem continua na segunda colocação é o Palmeiras, que estava mais próximo, que se vencesse ia diminuir. E essa diminuição de ponto, eu escutei já alguns comentários de botafoguenses. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre a vitória do Corinthians de 1-0 em cima do líder do campeonato, Botafogo. O Corinthians precisava ganhar porque estava próximo da zona de rebaixamento, dá uma distância, e o Botafogo que continua líder com uma boa margem, mas a torcida tem que admitir, está vivendo um momento de instabilidade. E tem que parar a torcida do Botafogo de colocar a culpa em todo mundo e não admitir que o time está vivendo uma crise, está num momento ruim. Porque não admitir que está num momento ruim é pior. Ah, perdemos por causa do juiz. Perdemos porque ninguém quer que o Botafogo seja campeão. Ah, tem uma armação que quer que o Palmeiras seja campeão. Pô, irmão, na boa. Eu sei que eu vou estar falando isso e vai, um montão de botafoguense vai escrever aqui, mas é isso mesmo. Não quero que o Botafogo seja campeão. É isso, aquilo, outro. Pô, irmão, se continuar pensando assim, larga o campeonato. Se a torcida do Botafogo achar mesmo que existe um esquema para o Botafogo não ganhar, abandona o campeonato. Porque esse papinho, todos somos sozinhos contra todos, nós contra o esquema. Pô, irmão, essa síndrome de vitimismo é foda, né? Igual, esse jogo teve uma polêmica, que pra mim não teve polêmica nenhuma, mas tem muito botafoguense falando que foi roubado. Na boa. Foi roubado? Não era pro Marçal ser expulso? Não era. O Marçal, cara de pau, tem que dar o troféu óleo de peroba pro Marçal dizer que ele não merecia ser expulso. Porra, arrego, irmão. Arrego. A gente sabe que existe erros pra cacete de arbitragem, já erraram contra o Botafogo, como já erraram contra o Grêmio. O próprio Marçal falou que viu o jogo Palmeiras e Grêmio e a arbitragem estava prejudicando o Grêmio. Então não é só o Botafogo que a arbitragem prejudica, mas a impressão do jeito que falam que é só o Botafogo que é prejudicado. Porra, não é. A arbitragem é ruim pra todo mundo, irmão. Na boa. Mas não, tem um time que é favorecido, não sei o que. Porra, essa síndrome de vitimismo, sacanagem, não, eu não gosto. Então é sobre
Corinthians 1, Botafogo 0, que a gente vai falar rapidamente. Então eu peço a você, meu amigo torcedor corintiano, meu amigo torcedor botafoguense, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado compartilhar, valeu? E aqui pedir só uma coisinha, irmão. Se você gosta do canal, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral e inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá. Cara, o Botafogo tá dando sorte, como eu falei, aquela sorte de campeão. Deixa eu dar uma limpadinha aqui no óculos, que tá uma merda suja pra cacete. Rapaz, eu com óculos é um problema, cara. Vou botar aqui, bom. Mesmo o Botafogo estando no Campeonato Brasileiro há 3 jogos sem ganhar, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Há 3 jogos sem ganhar, 3 derrotas seguidas. O Botafogo continua na liderança com 51 pontos. E a sorte que eu falei é porque o Palmeiras diminuiu, sim, que era de 11 pontos, parece, será? Caiu para 7 pontos, mas poderia estar a 4 pontos se o Palmeiras tivesse vencido o Grêmio. Então, a sorte está do lado do Botafogo. Apesar de tudo, a sorte está do lado do Botafogo. Então, o Botafogo, apesar da derrota, tem 51 pontos e está a 7 pontos do Palmeiras. É uma margem bem considerável. Porém, eu fui dar uma olhada, né, nos canais que falam do Botafogo, e eu vi muitos canais que falam do Botafogo. Eu só vou pesquisar. Não pesquisei todos, pesquisei alguns. E esses alguns que eu pesquisei, todos, quase todos, comentaram o seguinte: se chegar a 4 pontos, esquece, o Palmeiras vai passar. Eu vejo a torcida do Botafogo muito descrente, muito descrente. Já chegou a 4 pontos, acabou, a gente não vai conseguir segurar, o Palmeiras passa. Não é bem assim, mas se a torcida tá com esse pensamento, que se chegar a 4 pontos o Botafogo não ganha mais o título, o Palmeiras vai embalar e vai passar, não, é melhor entregar o campeonato, sair do campeonato. É óbvio que a pressão, se chegar a 4 pontos, vai ser muito maior. Eu falei o seguinte: se chegar a 6 pontos, a pressão vai ser tão grande, e até por parte da torcida. Por quê? Porque o Botafogo largou a Sul-Americana. Dava para o Botafogo, sim, disputar. Ia ganhar a Sul-Americana, não sei, mas que dava para o Botafogo brigar pelo título da Sul-Americana, dava. E o Botafogo abandonou, deixou de lado a Sul-Americana, por causa do Campeonato Brasileiro. Se não ganhar o Campeonato Brasileiro, meu irmão, a pressão vai ser doída, porque abriu mão de um campeonato que poderia ganhar por causa do Campeonato Brasileiro. Se chegar a 6 pontos, a pressão vai ser muito grande. Eu não sei se vai conseguir segurar essa pressão. Sinceramente, eu não sei. Mas está a 7 pontos. Mas eu vi alguns torcedores falando que a 4, se o Palmeiras diminuir para 4 pontos, esquece que o Palmeiras passa. Tô vendo alguns influenciadores aí que falam do Botafogo bem desanimado caso chegue aos 4 pontos. Então, o Botafogo está ali com 51 pontos, na liderança, continua a 7 pontos do Palmeiras. E o Corinthians, com essa vitória, vai para a 10ª colocação com 30 pontos. O Cuiabá ainda vai jogar, é o último jogo, Atlético Mineiro e Cuiabá. A tendência é que o Atlético Mineiro, jogando em casa, ganhe, né? Então o Atlético Mineiro pode ir a 37 pontos. Não vai passar o Fortaleza. O Atlético Mineiro chega a 37 pontos, mas continua atrás de Fortaleza na 9ª colocação. Mas se o Cuiabá ganhar, o Cuiabá passa o Corinthians, porque o Cuiabá vai a 32 pontos. Ainda 32 pontos, ele toma
a 10ª colocação do Corinthians. E o principal do Corinthians não é nem isso. O principal do Corinthians é que chegou aos 30 pontos e nesse momento o Corinthians está a 6 pontos da zona de rebaixamento. Deu uma descolada da zona do rebaixamento, da zona de confusão, como o próprio treinador diz, né? O próprio Luxemburgo falou. Falar em Luxemburgo é uma outra situação. O Luxemburgo soltou os cachorros para cima da imprensa também, né? De um determinado, acho que repórter lá, falou, você não entende nada, você não é treinador. O treinador do Botafogo também falou até uns palavrões lá, né? Português aprende rápido palavrão, rapaz. Português. Eu sei disso que onde eu morava tinha alguns portugueses que a gente zoava, pô, os bichinhos ficavam danados, rapaz. A gente quando é moleque fala cada coisa, rapaz. Mas português aprendeu rápido palavrão. E os dois batendo de frente um pouco aí com o repórter. Na verdade, o do Botafogo não estava discutindo com o repórter, estava pedindo para a torcida apoiar nesse momento. E até esses influencers, esses influenciadores, né? Melhor falando assim, influenciadores que falam do Botafogo, para não desanimar, que ele está vendo muito desanimado. Então os dois treinadores falando muito, tanto com a imprensa, batendo de frente, o do Botafogo já bateu de frente com a imprensa algumas vezes, que na verdade eu não acho que esses treinadores estão tão errados assim não, tá? Porque de vez em quando não, toda entrevista tem pelo menos umas 2 ou 3 perguntas idiotas de repórter. Algumas perguntas tipo, o cara perdeu, como é que você está se sentindo? Não, eu tô feliz. Não tô alegre pra caralho porque meu time perdeu. Mais ou menos por aí, deu pra entender. Tem algumas perguntas. Porra, são perguntas protocolares. Porra, não precisa perguntar pro cara o que ele tá sentindo. Porque o cara falou, não, eu tô feliz. Era isso que a gente queria perder mesmo, entrou pra perder. Porra, arrego, né, compadre? Pô, pelo amor de Deus. Então sempre tem umas 2 ou 3 perguntas idiotas que eu tô vendo que tem alguns técnicos que não estão tendo mais paciência. E parece que depois que chegou os técnicos estrangeiros, eles têm menos paciência, principalmente os portugueses. Eles têm menos paciência com o repórter. Sinceramente, eu não acho muito ruim, não. Porque o que tem de repórter que faz pergunta para derrubar, tem repórter que faz pergunta para derrubar, tem repórter que faz pergunta para criar intriga. Tem. Tu sabe que tem uma emissora de televisão, porra, que só quer arrumar problema, né? Uma emissora do coisa ruim. Então, parceiro, que tem repórter do coisa ruim que só quer infernizar, você sabe que tem. E mais, e você sabe que reportagem de fofoca, de tumulto, de briga, dá muito mais ibope do que uma reportagem de uma coisa boa. Pega uma reportagem de um cara, ônibus atropela e arranca a cabeça de pedestre. Coloca lá. Uma pessoa ajuda uma velhinha a atravessar o sinal. Vê qual é que vai vender mais. O que todo mundo vai querer ver mais? Que o cara que ajudou a velhinha a atravessar não é. É a que o ônibus passou por cima da cabeça, estourou a cabeça do cara. É isso. Então, os dois treinadores também falaram lá bastante com a imprensa, o do Botafogo pedindo para a torcida apoiar, o Vanderlei falando que lá, a repórter lá, sei lá, tá querendo derrubar ele, querendo tirar ele do Corinthians, ou seja, teve toda essa repercussão aí dos treinadores. E o jogo? Bom, primeiro, o Marçal, o Marçal tá de sacanagem sair do campo falando que foi roubado, né? Tá de sacanagem, né? Você vai estar. Ele suspende o pé, acerta na canela do cara. Ele foi na maldade? Não acredito que o Marçal foi na maldade. Não acredito. Mas, irmão, a entrada que ele deu era para vermelho, pô. Na minha opinião, o árbitro errou quando deu amarelo. O árbitro tinha que ter dado o vermelho direto. Não era nem o amarelo. Porra, pelo amor de Deus. Aí não. Tem que assumir a cagada que faz, pô. Tem que assumir, era para vermelho sim direto, não era nem para ter dado o amarelo e depois, não era nem para o VAR ter chamado. E mais, eu vi alguns canais do Botafogo que falaram isso. Alguns canais do Botafogo, torcedores do Botafogo, falaram não, era para ter sido expulso mesmo.
Eu vi um ou outro, muito pouco, canais do Botafogo que falou que não era para ser expulso. A maioria dos canais que eu vi do Botafogo falou não era para ser expulso sim. E tem um detalhe, o Marçal não está jogando nada. O Marçal só está no time titular porque o treinador gosta dele e ele é o capitão. Ele só está no time titular porque ele é o capitão, porque não está jogando nada. O reserva dele, acho que é Hugo o nome dele, está jogando mas muito mais que ele. Então, parceiro, na boa, o Marçal tentou, olha, estamos sendo roubados, isso que é o roubo. Pô, não teve roubo nenhum, irmão. Marçal, tu cagou no pau e prejudicou o Botafogo. Bom, e essa expulsão contribuiu no jogo? Alterou o jogo? Sim, alterou o jogo. Porque se você pegar a partida, até a expulsão, o Corinthians não tinha dado um chute. O Botafogo tinha dado 5 chutes, não sei se algum em direção ao gol, mas não tinha dado nenhum chute. Só o Botafogo que tinha chutado. O Botafogo era melhor do que o Corinthians até a expulsão. A partir da expulsão, a coisa deu uma mudada. O treinador fez uma cagada. O treinador do Botafogo fez uma cagada. Estava reclamando, mas fez uma cagada. Ele me puxa o Tietchan para um lado, me deixa desguarnecido o meio de campo. Os 2 jogadores da ponta não são jogadores de meio. Ou seja, ele fortaleceu o seu meio, enfraqueceu o seu meio. O Corinthians, com mais gente no meio, dominou o jogo. Apesar do primeiro tempo, da metade do primeiro tempo para lá, o Corinthians ter ficado com um jogador a mais, mas o Corinthians não aproveitou tanto, na minha opinião, esse primeiro tempo com um jogador a mais. Não conseguiu parar para pensar como poderia fazer, apesar do Tietchan estar jogando improvisado pelo lado do campo. E depois do Tietchan ainda jogou improvisado pelo outro lado do campo. Ou seja, o treinador fez uma certa cagada ali no primeiro tempo. No segundo tempo, o treinador muda ali um pouco as peças, mas aí o Corinthians, o Luxemburgo conseguiu encaixar melhor o time do Corinthians. O Botafogo tentou algumas coisas, mas tem alguns jogadores no Botafogo, isso a gente tem que se falar. Tem alguns jogadores no Botafogo que caíram de produção. Aqueles jogadores de ponta do Botafogo que tinha muita força física, estavam jogando bem, já não tem. O Vitor Sá está até jogando bem. Mas os outros que jogavam ali pela ponta não estão tão bem assim. Já estão deixando a desejar. O Eduardo, que era um cara muito criativo, um dos principais jogadores, está dando uma caída de produção. O Tiquinho está jogando isolado lá na frente. E não é o primeiro jogo. No jogo passado o Tiquinho também estava isolado. O Tiquinho está vindo muito no meio de campo, mas muito no meio de campo para poder pegar a bola. Ou seja, o Tiquinho está vindo no meio de campo porque não está chegando bola para ele. Porque se estivesse chegando bola, ele não ia chegar muito no meio de campo. Ele está chegando muito, ele está vindo muito atrás. Uma coisa é você vir atrás para você abrir espaço para os caras entrarem na área, outra porque você não está recebendo a bola. No caso do Botafogo é porque ele não está recebendo a bola. Então o Botafogo está caindo de produção, sim. E está caindo individualmente alguns jogadores. Isso, a tática do Botafogo já não está encaixando, o treinador de vez em quando faz algumas cagadas, aí embola. Ou seja, o momento do Botafogo não é bom, tem que admitir que não é bom. O Botafogo, eu não imaginava, mas o Botafogo está numa fase de baixa, está numa fase de oscilação. Todo mundo passou por essa fase no Campeonato Brasileiro. Quem nunca tinha passado era o Botafogo. Vamos ver se o Botafogo sai dessa fase. Todo mundo conseguiu oscilar e de uma forma ou outra conseguiu sair. Vamos ver se o Botafogo consegue sair. O futebol do Botafogo caiu sim. O futebol do Botafogo caiu sim. E no segundo tempo, o Corinthians chutou mais, teve mais chances, teve mais posse de bola, isso era normal. O Botafogo chegou em um determinado momento do jogo, até o Botafogo criou umas 2 oportunidades lá de cabeça, que poderia até ter empatado, mas o 0-0, o Botafogo chegou em um determinado momento que estava gostando do empate por estar com menos 1, acabou tomando gol, e por sinal um golaço. Meu irmão, outro detalhe, o Plácido, o lateral do Botafogo, tá deixando a desejar e não é de hoje. Porra, a cabeçada do zagueiro do Corinthians foi linda, irmão. Ele subiu reto, bonito, olhando, cabeceou para baixo. Olha, cabeçada bonita, de centroavante mesmo. Ó,
com força, o goleiro pegou, sobrou para ele, botou para dentro, mas a cabeçada bonita, muito tempo que eu não vejo uma cabeçada com a plástica da cabeçada tão bonita, um golaço do Gil. Aí o Botafogo tenta alguma coisa, algumas escapadas, alguma situação, aí tem essa situação das cabeçadas. Uma foi até com Luiz Henrique, se eu não estiver enganado, mas foi na mão do Cássio. O Botafogo até tentou alguma coisa, mas não conseguiu se encaixar. O Corinthians foi superior, conseguiu aproveitar sim e dar um volume de jogo maior do que o do Botafogo, porque estava com um homem a mais. Se não tivesse com um homem a mais, será que tivesse 11 contra 11? O jogo seria assim, o Corinthians ia ganhar? Cara, eu não sei, não dá para você falar. Eu escutei um comentarista falando que mesmo que o Botafogo tivesse com 11, o Corinthians ia ser melhor. Eu não sei se o Corinthians ia ser melhor, não. Sinceramente, eu não sei. Até porque, quando estava 11 contra 11, o Botafogo, apesar de não estar jogando tão bem assim, o Botafogo era melhor. Só quem tinha chutado era o Botafogo. Então, eu não sei se tivesse 11 contra 11, igual o comentarista falou, acho que da Record, era onde o cara é. O Botafogo, o Corinthians ia ganhar. Sinceramente, eu não sei. Sinceramente, eu não sei, futebol pode acontecer tudo. Mas, o que a gente sabe é que influenciou sim. Porque enquanto estava 11 contra 11, o Botafogo tinha dado 5 chutes e o Corinthians nenhum. A partir do momento que tem jogador expulso, ele para de chutar e o Corinthians melhora. Então, cara, mais uma derrota do Botafogo, mas continua com 7 pontos na frente do Palmeiras. E o Corinthians, com essa vitória, consegue dar ali uma esticada e consegue dar uma distanciada do Z4. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!